Imagina a seguinte situação. O controle absoluto do monopólio mais poderoso do planeta está nas mãos de uma única instituição. Uhum. Uma organização com, riqueza incalculável, ausência total de concorrentes e que não tem a menor obrigação de prestar contas para ninguém. Exato, o poder total. E a influência deles dita desde a política internacional até as regras da vida privada de todo mundo. Sim. Agora, avança só algumas gerações e veja o líder intocável dessa mesma instituição ser sequestrado, amarrado de costas num cavalo selvagem e humilhado publicamente. Pelas mesmas pessoas que antes, beijavam a mão dele. É bizarro. E, bom, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Eu estou muito animada para nossa missão de hoje, que é destrinchar um documento acadêmico bem denso, o capítulo 6 de História da Igreja. É um material fantástico. O contraste documentado nessas páginas é digno de roteiro de cinema. A gente vai explorar como a Igreja Ocidental foi de uma força unificadora na Europa para, literalmente, o fundo do poço da corrupção, num espaço de tempo curto ali entre 1294 e 1517. Olha, o que é fascinante aqui é que esse período de 300 e poucos anos não é só uma crise religiosa, sabe? Uhum. É o momento exato em que o mundo vira de cabeça para baixo. Essa janela marca a agonia final do sistema feudal e o nascimento muito explosivo das nações-estado modernas. Isso afeta quem está escutando a gente hoje, né? Com certeza, as fronteiras e a forma como o poder político funciona hoje no nosso mundo nasceram exatamente desse caos financeiro e político que a gente vai discutir. Certo, então vamos desvendar isso. Pensa naquela ideia do monopólio global que eu falei no começo. É como se uma mega corporação, tipo o Sacro Império Romano, de repente tivesse que lidar com startups locais incrivelmente agressivas. Essa analogia é perfeita. Os novos reis não queriam mais dividir a lealdade dos súditos. E o mais importante, não queriam mandar os impostos suados deles para um papa estrangeiro. O dinheiro sempre fala mais alto. A unidade do império era quase uma ficção nessa época. E a Inglaterra é um estudo de caso muito claro de como essa nova infraestrutura estatal foi montada. E como foi isso lá? Então, as bases começaram quando William, o Conquistador, introduziu a Curia Regis lá atrás. Era uma espécie de conselho feudal. Tá, um conselho de acionistas seguindo a analogia. Exatamente. E décadas depois, isso evoluiu para a famosa Magna Carta, em 1215. Isso limitou o poder do rei de cobrar taxas sem o aval dessa Assembleia. O que criou um parlamento forte, né? Isso. Uma estrutura para consolidar o poder dentro das próprias fronteiras inglesas. E enquanto a Inglaterra arrumava a casa internamente, do outro lado do canal, a França trilhava um caminho bem mais... caótico e sangrento, muito mais. O documento foca bastante na Guerra dos 100 Anos. Ele até chama de quase a Primeira Guerra Europeia Real. Uhum. E no meio desse conflito surge aquela figura inexplicável, a Joana d'Arc. Nossa, a camponesa de Dom Remy. Essa parte é maluca. É o sintoma perfeito de um sistema em curto-circuito. O rei francês, Carlos VII, estava numa situação desesperadora contra os ingleses. Sem saída mesmo. E aí aparece essa jovem dizendo que tinha visões de santos e do arcanjo Miguel e que tinha a missão divina de coroar o rei em Reims. E contra toda a lógica militar, ela consegue. Exato, a campanha é um sucesso absurdo. O rei é coroado. Mas a gratidão deles durou super pouco. Muito pouco. Ela é capturada, a coroa francesa simplesmente lava as mãos e ela é vendida para os ingleses por 10 mil francos. 10 mil. Um fim trágico. E o processo contra ela, no texto acadêmico, é o que mais chama atenção. Sim, porque ela não foi julgada como prisioneira de guerra, né? Ela foi julgada por um bispo por heresia. E por que heresia? Porque ela dizia que recebia ordens diretas do céu sem precisar da igreja como intermediária. E também porque usava roupas de homem, o que o texto menciona, e acabou queimada na fogueira em 1431. E que a alegação dela de falar direto com Deus era uma ameaça ao modelo de negócios da igreja. Se uma camponesa pode fazer isso, a instituição perde o monopólio. Fascinante. E na Espanha, o Estado e a igreja se uniram contra um inimigo comum, os muçulmanos. A Inquisição, né? Sim, o documento traz uns números pesados.
10.000 mortos na conta do Torquemada e mais 2.500 pelas mãos de Ximenes. E vale lembrar aqui, para quem está nos ouvindo, que a gente está relatando a visão descrita nesse documento acadêmico específico. Exato, um ponto importante. A gente está mantendo uma postura totalmente neutra. A gente está só analisando as críticas institucionais que o próprio texto traz, sem tomar partido. Com certeza. A gente olha para isso pelas lentes da gestão e da história. E olhando por essas lentes, enquanto as nações ficavam mais fortes, a instituição central entrava em colapso moral. O texto fala de pluralismo e simonia. Como isso funcionava na prática? Era puramente financeiro. O pluralismo era quando um bispo acumulava vários cargos lucrativos ao mesmo tempo. Mas pera, como um cara administra fisicamente 5 dioceses diferentes na Europa medieval? Ele não administra. Ah, entendi. Eles subcontratavam padres locais por um salário de fome para fazer o trabalho real e embolsavam a diferença gigante dos rendimentos. Que absurdo! E a simonia? A simonia era literalmente comprar e vender essas posições. O cargo não era vocação, era um ativo de alto rendimento. E o texto descreve que a base do clero estava afundada em, glutonaria, bebedeira, violência armada. Extorsão, até assassinato para proteger terras. Enquanto isso, o culto virou algo totalmente incompreensível para o povo. Totalmente. Pensa no cenário maior. As missas eram em latim, um idioma que o cidadão comum não falava. O documento diz que até os padres beberrões não entendiam o latim que estavam recitando. Virou um jargão corporativo vazio. E pior, a igreja parou de construir templos nas cidades que estavam crescendo. Eles abandonaram as massas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa! Porque quando o sistema falha, o povo inova por conta própria, né? O texto cita uns movimentos populares bizarros. Vamos falar das beguinas e dos begardos. As beguinas eram mulheres buscando autonomia. Elas procuravam refúgio da opressão de pais e maridos através de uma devoção mística e independente. E os flagelantes, o texto até diz que tem resquícios dessa prática no Brasil hoje em dia. Grupos que se chicoteavam até sangrar para apaziguar a ira divina, já que a igreja não estava entregando a salvação prometida. Mas o que me deixou de queixo caído foram os taboritas e os adamitas. Eu preciso entender isso. Os adamitas. O grupo acreditava que Jesus ia destruir os pecadores, beleza. Mas eles decidiram viver nus, num nível de licenciosidade total, achando que já estavam no paraíso. Como isso funciona na cabeça de alguém? É o estágio final da desconexão, sabe? Eles achavam que o mundo estava tão podre que o fim era iminente. Mas como eles eram os escolhidos, a nudez era um retorno ao Éden antes do pecado original. É uma rejeição completa da sociedade. Uma rejeição daquele clero coberto de joias, exato. E teve também o Hans Bohm, o pastor humilde que juntou 50.000 pessoas contra os impostos de um bispo. E a resposta não foi negociar. Não. O texto diz que eles dispersaram a multidão a tiros de canhão. Canhão contra fiel. É a violência como única ferramenta de gestão. E daí surgem as igrejas rivais, mais estruturadas, tipo os cátaros. Os cátaros acreditavam que a matéria era do diabo, né? O documento fala que eles até defendiam o suicídio. Sim, o ódio ao mundo físico era extremo. E em contraste tivemos os valdenses, liderados pelo Pedro Valdo. Que existem até hoje, certo? Exato, no norte da Itália. Eles distribuíam bíblias e focavam num estilo de vida mais simples. E com tudo isso rolando, a pergunta óbvia é: onde estava o Papa? O CEO disso tudo. O que nos leva para a queda literal dos pontífices. Explica o Bonifácio VIII pra gente. Em 1294, o Bonifácio VIII tenta entrar numa guerra de impostos com Filipe o Belo, o rei da França. E o Papa tentou excomungar o rei, esperando que ele recuasse. Só que o mundo tinha mudado. O rei não recuou. Ele mandou agentes armados que invadiram a casa do Papa. Caramba! Eles sequestraram o Bonifácio, colocaram ele de costas num cavalo indomado e humilharam o homem publicamente. Ele morreu de choque semanas depois. Que quebra de autoridade surreal. Isso levou ao tal do cativeiro babilônico, né? Entre 1309 e 1377. Isso. O papado se muda para Avignon, na França, vira um joguete do rei francês. Mas espera, preciso entender uma coisa financeira aqui. Se eles saíram de Roma, eles perderam o dinheiro das terras da Itália. Perderam? Como essa máquina toda sobreviveu na França sem falir? Aí entra a máquina de impostos absurda do Papa João XXIII.
Eles inventaram taxas bizarras. A principal era a nata. Que pegava o salário do primeiro ano. Todo o salário do primeiro ano de um novo bispo ia direto para a sede em Avignon. Então o cara assumiu o cargo já afundado em dívidas, ele não tinha como comer. Ele pegava empréstimo com os banqueiros do próprio Papa. E para pagar, extorquia os camponeses locais com indulgências. Nossa, E tinha o direito de espólio. Se um bispo morria, toda a riqueza dele ia para o Papa, não ficava na região. agora faz sentido. Isso explica por que eles forçavam tanto o celibato. Exato. Sem herdeiros legais, o dinheiro volta para a matriz. E eles ainda atrasavam nomeações de propósito. Para ficar com a renda da vaga vazia. Isso. E o caos não para aí. Temos o grande cisma. O circo de 3 papas. Exatamente. A Catarina de Siena convence o Papa a voltar para Roma, mas logo a política racha e elegem 2 papas, Urbano VI em Roma e Clemente VII em Avião. Então metade da Europa segue um e metade segue o outro. E ambos se excomungando o tempo todo. Aí fazem o Concílio de Pisa E a solução genial deles foi... eleger um terceiro Papa. Só que os 2 primeiros não renunciam. Então ficam 3 homens excomungando uns aos outros simultaneamente. É de uma incompetência administrativa hilária. E com esse palco montado, os intelectuais e pré-reformadores começam a agir. O John Wycliffe, na Inglaterra. A história dele une política e religião perfeitamente. A Inglaterra estava em guerra com a França, lembra? Não queriam mandar dinheiro para um papa morando na França. O Wycliffe aproveita isso. Ele traduz a Bíblia para o inglês e diz que a riqueza corrompeu a igreja. E a vingança institucional veio depois da morte dele, né? Sim, o documento diz que desenterraram os ossos dele e queimaram póstumamente. Pesado. E o John Huss na Boêmia. O Huss foi com um salvo-conduto do imperador para debater, mas traíram a promessa e ele foi queimado vivo. O Savonarola também foi enforcado na Itália. Tá, então se a igreja ainda conseguia matar a dissidência assim, o que mudou? Como a gente chega na Renascença e na Reforma? A resposta para o grande porquê agora é a queda de Constantinopla em 1453. Os eruditos gregos fugindo, certo? Exato, fugindo para a Itália com manuscritos originais. E aí vem a tecnologia que muda o jogo. A imprensa do Gutenberg. Isso. O antropocentrismo domina. A imprensa espalha panfletos rápido demais para a igreja conseguir queimar. Homens como Erasmo de Roterdã pegam os manuscritos e publicam o Novo Testamento no grego original. O que mostra para o povo a diferença gigantesca entre o texto real da Bíblia e as práticas de venda de indulgências que a igreja fazia. Um abismo. E o mais irônico. O que os papas renascentistas estavam fazendo. Exatamente. Enquanto o prédio estava pegando fogo, Nicolau V, Júlio II e Leão X estavam preocupados em patrocinar o Michelangelo para pintar a Capela Sistina. E vendendo mais indulgências para pagar a obra. Eles não tentaram salvar a instituição moralmente. Eles só prepararam o palco direitinho para o Martinho Lutero em 1517. Incrível. Para resumir e conectar tudo, em 300 anos a gente viu reis ganhando poder, papas sequestrados e criando impostos mortais, camponeses pirando e a tecnologia da imprensa acendendo o pavio da reforma. É a tempestade perfeita. E só um adendo rápido sobre o Oriente. O documento menciona que enquanto o Ocidente pegava fogo, a Igreja Ortodoxa grega estagnou com a queda de Constantinopla. Tá. E a Rússia, o metropolitano de Moscou, assumiu essa liderança oriental depois de se livrar dos mongóis. Outro jogo político acontecendo ali. Outro jogo totalmente diferente. E para fechar nossa conversa de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está escutando. Pensa na invenção do Gutenberg espalhando essas denúncias e traduções, furando o bloqueio da igreja. Hoje, a gente vive numa época onde a internet e as redes sociais dão acesso instantâneo à informação. E isso está abalando a confiança nas nossas instituições antigas, sejam governos ou a mídia. É um paralelo assustador. Será que essa nossa era de desinformação e crise de confiança institucional não é lá no fundo só um novo cativeiro babilônico? Uma fase de caos preparando a gente para a nossa própria versão de 1517? Olha, é uma reflexão e tanto para se levar para casa. Fica a reflexão para o pessoal, a gente se vê na próxima análise.